Esse é o projeto Saúde e Cidadania, uma parceria entre os cursos de Medicina, Jornalismo e Publicidade e Propaganda do Unifoa. O objetivo é criar uma conexão entre os cursos e a comunidade, visando promover a saúde por meio da informação. E hoje estaremos com o convidado, o professor e doutor Walter Luiz Fonseca, clínico há 45 anos. Tudo bom, doutor? Tudo bem. Ok. E o assunto de hoje será os exames de rotina e faixas etárias para suas realizações. Eu lembro que, desde que o mundo é mundo, eu ouço falar sobre exame de rotina, minha mãe falava muito, parente, tudo. Eu queria saber o que eles são. Em primeiro lugar, a rotina é alguma coisa que dá tranquilidade pra gente. Né? A gente não precisa pensar. Faz. Porque tem que fazer. Exatamente. Só que, na área médica, a rotina nem sempre satisfaz. Porque se você faz porque tem que fazer, você deixa de fazer coisa que precisa. Né? E você faz coisa que não precisa. Então a rotina tem que ser sempre pensada. Não existe uma tabelinha que você diga, vou seguir, a não ser por algumas condições excepcionais. Entendi. Mas aí eles servem para quê? Assim, eles têm Eles servem para identificar aquilo que é mais frequente, né? Então, se nós tentarmos simplificar, um exame de rotina é aquele exame que você vai fazer para uma pessoa de um gênero, seja homem ou mulher, de uma certa idade, e que você sabe que aquele gênero, naquela idade, pode ter mais esta ou aquela doença. Não quer dizer que tenha doença, não quer dizer que o exame vai prevenir a doença. Quer dizer que você pode diagnosticar precocemente uma doença. Ah, entendi. E mais ou menos assim, quando que uma pessoa, digamos, por exemplo, da minha idade, assim, quando que ela deve se preocupar assim, em fazer os exames de rotina? E você pode me dizer a sua idade? Eu tenho 21 anos. 21 anos. Bom, a sua idade é uma idade extremamente saudável. Normalmente nós não há necessidade de fazer exame na sua idade. Entretanto, se você tiver condições de risco, por exemplo, come sempre fora de casa, em um local que você não consegue se assegurar da qualidade da alimentação, um exame parasitológico é necessário. Se você tem uma alimentação desequilibrada, desregulada, eu preciso saber se você tem anemia, então o hemograma vai ser importante. Então vai depender da sua vida. Por isso que o exame ele não pode ser simplesmente uma rotina. Ele tem que estar de acordo com a pessoa. Entendi. E no próximo bloco, nós vamos falar sobre os exames específicos para cada faixa etária. Até lá! Eu tenho uma sobrinha que se chama Maria Clara, que hoje ela já está com 7 anos, e quando ela nasceu, nós descobrimos por meio do exame de pezinho que ela tinha hipotireoidismo congênito. Como nós tivemos essa informação de uma maneira muito rápida, né? Ela já veio sendo tratada desde então, ela veio desenvolvendo uma infância muito tranquila, desenvolvendo suas atividades no esporte, de estudo, sempre com acompanhamento médico. Então, graças ao resultado do exame que foi feito precocemente, né? Quer dizer, no seu tempo certo. Estamos de volta com o programa Saúde e Cidadania. Doutor, no primeiro bloco a gente falou sobre os exames de rotina, eu dei o exemplo da minha idade, 21 anos, e eu queria saber, nas primeiras fases da vida, quais os exames que os pais precisam levar os recém-nascidos para fazer? A gente ouve muito falar sobre o teste do pezinho. O teste do pezinho é muito importante, não é? Porque ele identifica um problema que pode ser grave e que é perfeitamente curável. Esse é um exame que realmente é um exame de rotina e que deve ser feito sem questionar, né? Criança nasceu, faz o teste do pezinho. Ok. E para manter o assunto sobre faixa etária, queria saber os adolescentes. O adolescente vai depender muito da vida do adolescente, né? Se é um adolescente bem alimentado, bem nutrido, que tem prática de esporte, boas horas de sono, ele raramente vai precisar fazer exame, né? Os exames chamados de rotina, eles não têm muita indicação no adolescente, porque normalmente o adolescente é saudável. Nós vamos fazer exame no adolescente quando? Por um motivo qualquer, ele começa a ficar ictérico, aquele amarelão.
Então, será que é uma deficiência enzimática no fígado? Ele começa a ficar pálido. Será que ele está com uma parasitose intestinal? Será que ele não está fazendo uma boa alimentação? Existem algumas doenças que acometem os adolescentes. Então, nesses casos, nós vamos pedir exame, mas não existe uma rotina, a não ser por excesso de precaução. Quer dizer, fazer hemograma de tanto tempo no adolescente, mas não faz, no meu ver, não faz muito sentido, não. Entendo, mas aí depois que eles passam da adolescência, vão para a vida adulta? Para a vida adulta, vai também depender dos hábitos. Se o indivíduo fuma, se o indivíduo bebe, não é? Então nós vamos ter exames específicos. Se tem pais diabéticos, se tem uma genética favorável a uma ou outra doença. Então nós vamos fazendo alguns exames. Existe uma prática abusiva de exames. Por exemplo, hoje é moda fazer dosagem do lipidograma, do colesterol. Quando a gente sabe que isso não tem indicação de fazer todo ano, como o pessoal quer fazer, como se pede aí. Não há necessidade. O exame é normal, vai levar alguns anos para eu fazer de novo. 5 a 10 anos para fazer. A não ser que a pessoa faça, seja um tremendo mal educado alimentar, né? Come picanha no café da manhã, vai comer uma feijoada no almoço e assim por diante. Aí não há exame também que dê jeito na vida dele, né? Ele não quer se ajudar. Complicado. E a fase da vida aí que, pelo menos a maioria julga mais preocupante, que é a melhor idade, aí os idosos. A partir dos 50, 60 anos de idade, isso não é fixo, né? Você aumenta a incidência de algumas doenças, diabetes, pressão alta, algumas outras, problemas de tireoide nas mulheres. E aí sim, você vai especificar individualmente quando fazer os exames. É individual, não é uma batelada de exames. Alguns exames são mais periódicos, cíclicos. Por exemplo, exame ginecológico na mulher sexualmente ativa, deve ser anual. Exame de próstata no homem após os 50 anos de idade, deve ser anual. Exame de colo para pesquisar tumor, também está se indicando em alguns países anual. Então, existem algumas circunstâncias que nós começamos a padronizar exames, mas lembrar sempre que tem a característica individual. Há sempre que se examinar a pessoa para estabelecer qual o exame que vai ser de rotina para aquele paciente. Maravilha. Cada caso é um caso, então. Sem dúvida. Maravilha. E depois do intervalo, o Dr. Walter vai falar um pouco sobre os grupos de risco. Até lá. Os exames que o SUS oferece é o hemograma simples, o hemograma completo, exame de urina, exame de fezes, raio-x, ultrassom, o exame de prevenção do colo do útero, mamografia. Existem também os exames de alto custo, a ressonância magnética, tomografia computadorizada, teste ergométrico, entre outros. Todos eles precisam ter o pedido do médico, é o médico quem prescreve. Todos eles, tanto os exames simples quanto os exames de alto custo. Estamos de volta com o programa Saúde e Cidadania. Existe algum grupo específico que deva se preocupar mais com o exame, como as gestantes? Você no término do outro bloco, você falou grupo de risco. Sim. Gestante não é grupo de risco. Uhum. Gestante é fato da natureza, né? Uhum. Todos nós viemos de uma mulher grávida, né? Mas a gestante, ela deve fazer exames periódicos. Sim. Né? Então, isso há um básico que pode ser acrescido dependendo da mulher, né? Dependendo do marido, dependendo do contexto de vida. Né? Então, a mulher tem que fazer esses exames. Agora, chamados grupos de risco são os pacientes diabéticos, são os pacientes hipertensos, são os pacientes que têm possibilidade de ter um agravo à sua saúde produzida por uma situação que é crônica. Vem e fica. Hipertensão. Chegou, ficou. Diabetes. Chegou, ficou.
Esses são os dois exemplos clássicos. Aí sim, aí nós temos que fazer exames rotineiros, que pode ser diário. Por exemplo, num paciente diabético insulino dependente, aquele que faz uso de insulina, de repente você vai dosar a glicose mais de uma vez por dia. Então você não vai nem vai ao médico. A pessoa tem o aparelhinho e faz em casa. E existem outros exames que eu vou fazer anualmente, ou 2 vezes por ano, dependendo do quadro, dependendo do caso da pessoa. Sim. A gente estava conversando antes da entrevista sobre os grupos de risco e você estava me falando um pouco sobre os exames de um trabalhador numa zona de risco, como acontece muito em Volta Redonda, que tem muita poeira, muita fumaça. Todo trabalhador está exposto a fatores, né? Que vão desde fatores ergonômicos até fatores tóxicos, ambientais, de altura, de ruído. E aí, dependendo do ambiente de trabalho, nós vamos ter exames específicos. Por exemplo, quem trabalha em altura tem de fazer periodicamente um teste do labirinto, um teste de equilíbrio. Quem trabalha com poluentes químicos, né, vai ter de fazer exames hepáticos, se a agressão for hepática, exames de pele, se a agressão for via poeira. Né? Então, sempre nós vamos ter de fazer uma análise de caso por caso. É lógico que o trabalho profissional, a gente fala, a aplicação rotina se aplica por quê? Porque existe uma legislação por trás. Então você tem notas regulamentadoras editadas pelo governo que estabelecem que exames um operário de uma determinada situação deve fazer e em que intervalo de tempo. Maravilha. E vamos já linkar dois casos que são os possuintes de DST e os dependentes químicos. Quais os procedimentos dos exames? Na realidade, são 2 pessoas, são 2 grupos que nos preocupam. Primeiro, portador de DST, porque ele já teve uma relação sem camisinha, houve displicência. E segundo, o dependente químico, porque é um indivíduo que se expõe continuamente a riscos. Nós sabemos que o dependente químico nem sempre consegue controlar seu impulso. Então, esses 2 grupos, portador de DST, portador de dependência química, são indivíduos que devem ser avaliados periodicamente. E existem testes que a gente faz rotineiramente, que são o teste para sífilis, o teste para AIDS, né? Mas existem outros exames que eventualmente nós podemos fazer. Maravilha. Por exemplo? Por exemplo, o hemograma. Uhum. Pesquisa se o indivíduo já tem AIDS, nós vamos fazer carga viral. Entendi. Né? Então existem exames que vão depender. O paciente tem uma hepatite C. Hepatite C eu também vou fazer as provas funcionais hepáticas periodicamente, vou fazer carga viral desse paciente, vou fazer os exames que determinam a agressão do fígado. E a hepatite C pode ser uma doença, seja por tóxico, seja por prática sexual. Entendi. O nosso programa de hoje fica por aqui. Agradecemos ao Dr. Walter. Muito obrigado pelo papo. Obrigado. E até a próxima.